Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base, esse livro aqui que tem tudo o que precisamos para viver aqui na vida terrena e também no plano espiritual. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos agradecer ao nosso anjo da guarda por essa oportunidade de estarmos aqui eu, o Gerson, a Sueli, a Cleide, a Suzelei, o nosso amigo Carlos, que foi fazer um exame hoje, não poderá estar fisicamente conosco, mas a sua energia, o espiritual está, e a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook e do CEF, essa casa espírita. Então vamos agradecer a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, a seu Filho, nosso Mestre Jesus, e a Deus por esta linda oportunidade terrena. E para nós começarmos, pedimos licença a toda a equipe de Allan Kardec para adentrarmos ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, semana passada nós começamos aqui a 257, que não é uma questão, é um resumão, é um compilado aqui que Kardec colocou sobre essas sensações e percepções dos espíritos, tudo que ele recolheu, né, dos que os espíritos trouxeram para que ele fizesse esse estudo aí mais detalhado. Então, nós falamos no primeiro parágrafo que aqui no primeiro parágrafo, só um resuminho bem básico, que fala que é o corpo físico que manifesta a dor, né? Que por vezes o espírito ele sente uma dor, mas isso não que ali está o corpo físico, porque ali só tem o perispírito e o espírito, mas sim as lembranças, as impressões que ficam registradas no perispírito. E que agora, no segundo parágrafo, a gente vai falar um pouco mais do perispírito, lembrando que é aquele corpo intermediário entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, no segundo parágrafo, Kardec diz aqui: o perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. É tomado do meio ambiente, do fluido universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até um certo ponto a própria matéria inerte. Poderíamos dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque esta pertence ao espírito. Só dando uma paradinha aqui, então lembrando que o perispírito, como a gente já viu aqui, ele é um corpo semimaterial. Ele está como intermediário entre o espírito e o corpo físico. E lembrando que também a gente já fez um estudo sobre o perispírito, e a gente vai relembrar isso aqui, que quanto mais o espírito evoluído ele for, quanto mais ele evoluído é o espírito, mais sutil, né, menos denso é esse perispírito, né, do espírito. Então, aí ele vai sofrer menos. Então, vai sofrer menos o que? Nessas sensações, nessas percepções que vêm do corpo. Porque como a gente viu ali no primeiro parágrafo, então, quanto mais o espírito sente aquela sensação da matéria,
é porque ainda mais denso é o seu perispírito. Por isso que a importância de nós nos melhorarmos sempre aqui na vida terrena. E lembrando que o perispírito, porque ele fala aqui, né, ó, que é tomado do meio ambiente, do fluido universal. Então, lembrando que a gente até já estudou sobre a Trindade. A Trindade que é Deus, o Espírito e a matéria. Essa matéria é a matéria elementar, não é matéria já nossa, mas é aquela matéria elementar primitiva. E o perispírito, ele sai desse fluido universal, que é dessa matéria elementar. E esse fluido vai ser de acordo aonde estamos encarnados, no orbe em que estamos encarnados. Então, se nós aqui estamos no planeta Terra, esse fluido universal, esse fluido cósmico, a gente está funcionando através desse fluido do planeta Terra. Se a gente vai para Marte, Júpiter, aí é outro tipo de fluido. Então, e lembrando que a palavra perispírito foi Kardec que criou, lembra até daquela figura do abacate, né, do peri? Então, lembrando que foi Kardec que criou esse nome perispírito, porque até então era o corpo semimaterial, né? Então, ele criou esse nome para facilitar até de uma forma didática mesmo aí para gente. E importante lembrar, o corpo físico nosso sai da matéria. Agora, o espírito, ele é o ser inteligente. Ele é o princípio inteligente, né? Então, o perispírito, ele vai ligar o espírito ao corpo físico, mas ele é o semimaterial e sai do fluido do planeta de acordo também com a evolução de cada um, né? Que aí vai da conduta moral. Hoje estamos aqui no planeta Terra. A gente não sabe depois em qual a gente pode estar. Então, continuando aqui. E também o agente das sensações externas. No corpo, essas sensações se localizam nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça que dos pés. É necessário, aliás, nos precavermos de confundir as sensações do perispírito independente com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas senão como termo de comparação e não como analogia. Então, nessa parte aqui, Kardec, ele está explicando, porque como aqui não temos mais o corpo físico, porque no corpo físico, se a gente tem uma dor de cabeça, a gente vai para o órgão, né, aqui. A gente fala, ai, tá doendo minha testa, tá doendo meu frontal, né? Se a gente está com uma dor aqui na mão, a gente vai ver, ai, mas vem da onde? Vem desse dedo, né? Então, assim, a gente tem o órgão, né? Se a gente falar, ai, tô com uma dor de estômago, tem o órgão, o estômago aqui, né? Tem um sistema digestório aqui. Agora, o espírito desencarnado, ele não tem esse órgão, então não é o órgão que vai refletir. Então, por isso que fala que aí essa dor, ela acaba sendo generalizada, porque ele sente essa dor. Então, por exemplo, o espírito, ele vai falar assim, lá no plano espiritual. Às vezes aquela pessoa que ainda é muito materialista, ainda muito ligada no plano terreno, e é aquela pessoa que sempre sofreu ali com a sua enxaqueca e se conformou com isso. Um exemplo só, tá bem rústico. Aí ele vai desencarnar e aí fala: minha cabeça dói, né? Mas ele não tem mais a cabeça ali física para doer, né? Então,
Por isso que é importante a gente se tratar, porque a gente vai com essas sensações, dependendo do estado também evolutivo de cada espírito, porque ali é a impressão que ele traz, não que exatamente está doendo a cabeça, né? E continuando, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo. Não obstante, não é também um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, pois ele se queixa de frio e de calor, mas não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos-los passar através das chamas, sem nada experimentar de penoso, o que mostra que a temperatura não exerce sobre eles nenhuma impressão. A dor que sentem não é a dor física propriamente dita, é um vago sentimento interior, de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência, porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É apenas uma lembrança, também penosa. Algumas vezes, há mais que uma lembrança, como veremos que ele vai citar aqui para gente. Então, aqui ele fala que lembrando que o nosso perispírito, né, mais uma vez falando, é aquele corpo que vai unir o espírito e o corpo físico. Então ele fala mais uma vez aqui que não exatamente é do corpo material essa dor, mas ele chama aqui a atenção para a gente que é a, a sensação, a lembrança que ele traz. Por vezes, assim, a gente também vai lembrar que a diferença é dessa dor moral também. Porque, por exemplo, às vezes temos vícios, não importa qual, mas se tem um vício, esse espírito, quando está no plano espiritual, ele vai sentir, ele vai em busca daquilo que ele era dependente. Então, vamos supor, eu era viciada, sei lá, em café. Aí sou viciada em café, café, café. E desencarno ali com aquela sensação do café, do café. Mas ele vai em busca, né, daquele cheirinho do café, né, para trazer ali um alívio. Enquanto esse perispírito, essa evolução, ela está em progressão, porque a gente também vai aí pegando mais estudos, mais conhecimentos, para quando a gente tiver a próxima encarnação, aí a gente vai colocando em prática. E quanto menos a gente é apegado a tudo que é material, né, gente? Seja de um vício ou seja de um apego também. A gente pode falar de um apego, por exemplo, com um ente, né? Já pensou se eu sou tão, não que eu não seja, né? Apegada ao Gerson, mas se eu sou tão, 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 poxa, se eu desencarnar antes, eu vou ficar lá, não, Gerson lá no estudo do livro dos espíritos, fisicamente, né? Então, assim, é a gente sempre trabalhar o equilíbrio, né? O amor, ele vai existir, aliás, estamos aqui para aprender a amar, mas não é aquele amor de que é meu, aquele apego forte. Então, aqui mais uma vez, o Kardec, ele nos traz essa reflexão, porque o espírito, né, ele vai registrar isso e vai gravar. Bom, lembrando também que dentro de nós temos aí bilhões, trilhões de células, e o perispírito, ele é ligado ao nosso corpo físico através de célula, gente. Então, olha como é essa ligação. E através dos nossos centros de forças. E o que são os centros de força? Os chakras.
E a gente não tem só o centro de força coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, básico, são mais, são muito mais. Então, eles são ligados a todos eles, por quê? Por essa condensação energética. Então, olha só como é tão lindo quando a gente vê essa maquinaria toda assim do corpo humano. Então, esses centros de força nosso, a gente recebe constantemente influências exteriores, através do corpo físico, através dos órgãos físicos que temos, né? Quando a gente fala do chakra laríngeo, do centro de força, a gente vai lembrar daqui, a gente vai lembrar também da fala, né? Então, tudo aí está tudo interligado e passa pelos chakras que alcançam o nosso perispírito e que chega ao espírito. Então, olha só como tudo isso funciona, né? Então, por isso que até tem gente que às vezes pergunta, né? É, qual é o tempo necessário, por exemplo, para uma cremação de um corpo? E assim, normalmente se fala, né? Se responde 72 horas, esperar pelo menos 72 horas. Mas isso vai depender muito da condição moral do espírito. Então, eu já vi relatos aí em estudos que tem espíritos que sentem, tem outros que não. Então, por isso que a importância dos ensinamentos de Jesus, a nossa reforma íntima. Posso seguir para o 3? Algum comentário do 2? Pode falar, Cleide. É interessante a gente voltar a esses estudos, né? A gente fez lá na frente, agora o Kardec, com toda a sua paciência e didática, ele está voltando e esmiuçando mais, né? E a gente sabe que o perispírito, ele é uma matéria quintessenciada, né? A gente não vê, né? E a gente sabe que o perispírito é uma bênção de Deus, né? Porque é ele que nos liga o corpo e o espírito, né? É através dele que a gente vai sentir as sensações, né? Ele faz com que o nosso corpo físico ele tem a vida, o perispírito, né? Então, a gente sabe que o perispírito é um instrumento de Deus, né? Que Deus deu para a gente para que a gente possa viver na matéria, né? E eu achei interessante essa parte aqui, quando fala, né? Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo. O que que é esse sofrimento, né? Como você mesmo comentou, Meire, são as angústias que a gente traz, né? Aquela coisa que a gente já traz do mundo, né? Porque, na verdade, a gente não, por exemplo, o dor de ouvido não é no ouvido, dor na mão não é na mão, né? É coisa que a gente traz, né? Que, por exemplo, como você mesmo comentou, se a gente tem o estudo, a gente sabe que não é mais desse jeito, né? A gente sabe que quando a gente faz a passagem, o corpo, né? Aquele dono das dores lá que sentia, ficou lá, né? Que a gente já pode se libertar de tudo que nos oprimia, que nos incomodava aqui. Mas é claro que só sabe quem estudou, né? Porque quem não estudou não sabe. Pensa que tudo continua do mesmo jeito, né? Então, assim, eu achei interessante, porque, assim, quando ele fala que liberto do espírito, então a gente sabe que a dor vai ficar, né? Porque no corpo, ele é pontual a dor, mas quando a gente se liberta, não tem isso. O perispírito é uma coisa muito mais abrangente, né? É uma coisa que ele traz
o que já está lá no espírito, e não o que está no corpo, porque, na verdade, quando a gente vai, o corpo fica, só fica, aí o perispírito, ele vai se ligar ao espírito, né? É isso mesmo, Cleide. Né? Então, na questão do perispírito ainda, né? A importância nossa de não marcarmos, né, tanto esse perispírito. Então, como marcamos esse perispírito? Quando não fazemos a nossa reforma íntima, quando Isso. não libertamos dos nossos vícios. Então, tudo aquilo, vamos dizer, que é ruim, ele vai marcando a vida inteira o nosso perispírito. Como você bem falou, você acaba desencarnando e tendo todas aquelas sensações de tudo aquilo que você marcou o seu perispírito. Então, você vai, com certeza, obsidiar as pessoas para sentir o cheiro do café, para sentir o cheiro da bebida, do cigarro e tantas outras coisas. Então, a importância de não marcarmos tanto o perispírito, porque o corpo ele vai marcar sim com a nossa invigilância, com a nossa não reforma, né? Então, quando fazemos a reforma íntima, passamos a não marcar tanto o nosso perispírito, né? Então, isso é importante lembrar, né? É Como você verdade. também, né? É verdade, Suzy, porque quando a gente vai fazendo a reforma íntima, a gente vai evoluindo, né? É. E aí, evoluindo, a gente vai, já não vai ter os sentimentos que a gente, como a gente já aprendeu também, que a gente leva, né? Porque a gente não leva nada material, só os sentimentos, as boas ações. Então, se a gente vai se depurando, a gente vai levando coisas boas, né? É isso aí, gente. Vamos seguir? Então, aqui no meu é o terceiro parágrafo, que começa assim. A O meu experiência seria nos ensina. o meu já seria o quarto. Ah, tá certo. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu, sente-se vivo, vê o seu corpo de lado, sabe que é o seu e não entende porque está separado. Esse estado dura o tempo em que existir um liame entre o corpo e o perispírito. Então, aqui, Kardec, ele fala daquela perturbação mental, aquela perturbação espiritual que passamos quando quando desencarna. Então, essa passagem do plano físico para o plano espiritual é esse momento da perturbação espiritual e que vai depender, gente, mais uma vez, da elevação do espírito. Quanto mais elevado for o espírito, o seu desprendimento vai ter muito mais facilidade nesse processo de desencarnação. Então, aqui ele fala, ó, um suicida nos dizia, não, eu não estou morto, e acrescentava, e entretanto, sinto os vermes que me roem. Ora, seguramente os vermes não roíam o espírito, e menos ainda o espírito, mas o corpo. Como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, havia uma espécie de repercussão moral que lhe trazia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão não é bem um termo, pois poderia dar ideias de um efeito muito material. Era antes a visão que se passava no corpo, ao qual o espírito continuava ligado, que produzia essa ilusão, tomada como real. Assim, não se tratava de uma lembrança,
pois durante a vida ele fora roído pelos vermes. Era uma sensação atual. Então, interessante que isso aqui Kardec traz, porque no caso do suicídio, sabemos que não há uma separação ali completa do corpo físico e do perispírito, porque ainda não se esgotou aquela energia vital que sustenta o corpo físico. Então, como não está completa essa separação, então o suicida, ele continua a sentir essas dores e o sofrimento, porque ainda tem a energia vital ali. Então, e depende também muito como foi o suicídio, né? De que forma que aconteceu o suicídio desse espírito. Então, porque lembrando, existem fios, já vimos aí que somos ligados pelas células, fios a fios, fios a fios. Então, imagine quantos fios não tem para que nós nos desliguemos, né, do corpo físico. E tem fios, gente, que só o próprio espírito pode se desligar. Então, o suicídio, a pessoa normalmente ela quer sair ali do seu sofrimento, por vezes sofrimento ali moral, mental, aquele sofrimento que não lida, né, com a vida terrena e acha que terminando com a sua vida física vai terminar esse sofrimento. Mas não, porque ainda não era o momento. Porque, lembrando, ninguém reencarna para tirar a própria vida. Todo mundo aí reencarna com um plano evolutivo. E evoluir não é acabar com a vida, é ficar na vida, é passar pelas adversidades, encontrar subsídios para as adversidades. E por vezes esse espírito aí, ele não vai conseguir se desligar, e ele não consegue. E aí ele fica ligado com todas essas sensações. E aí a gente sabe que o corpo físico é matéria, e matéria orgânica. Então, se não tem mais ali o espírito não está ali, mas essa matéria ela vai se decompor. E nessa decomposição, a gente sabe que tudo é um ciclo, né, gente? Aí vem ali o primitivo, né? Aí vem os vermes no corpo físico. E esses vermes, esse espírito, ele vai acabar sentindo. Ele vai acabar sentindo realmente como Kardec coloca aqui, ó, né? Não se tratava de uma lembrança, pois durante a vida ele foi ruído ali pelos vermes, mas ele ainda está ali, porque ainda tem a energia vital que não foi acabada, né? Então, lembrando, cada um desperta no plano espiritual como viveu. Tem espírito que vai despertar num pronto-socorro, tem espírito que vai despertar num lugar mais turbulento. Então, o nosso corpo físico, ele está ligado por todas essas células aí que trazem o quê? Os registros, as memórias, né? Algum comentário desse 3 aqui que eu li? 3 do meu, né? Pode falar, Cleide. Então, né, não comentando sobre essa questão que você leu, né, mas abrangendo tudo, e até o que a gente falou anteriormente, como a Suzy comentou, daí a importância da reforma íntima, né? Por exemplo, no caso aqui que ele comenta, que ele dá o exemplo do suicida. Se o suicida tivesse feito a reforma íntima, né? A pessoa, né? O ser suicida, tivesse feito a reforma íntima, tivesse estudado, tivesse buscado, ele com certeza não faria o ato, né? Porque ele sabe que existe um processo, né? Como o Kardec mesmo falou aqui, que o perispírito vai se desprendendo lentamente. Então, o suicida, ele saberia que ele ia passar por tudo isso, porque não é
é dar o fim, pronto, acabou, pai, pum, né? Como num passe de mágica. A gente, você comentando, é que eu não lembrei o nome do livro do André Luiz, né? Mas tem um livro que ele explica direitinho como vai ocorrendo, se desprendendo, Acho que é e os missionários. eu acho que é assim. E é Hum, interessante que tem uma parte é. que, que ele vai falando que a espiritualidade até ajuda, às vezes, quando está com dificuldade. É linda essa parte, é muito didática, é muito explicativa. Como é que funciona o desligamento, né? E como você mesmo comentou, a gente sabe que muitas pessoas, quando passam para o outro lado, elas não acordam imediatamente. Elas ficam naquele estado de torpor, de como se fosse dormindo, porque é justamente para finalizar esse processo. Já no suicida é abrupto, né? Então, no suicida, não dá tempo de fazer tudo isso, por isso que ele sente mais. Por isso que quem estuda jamais vai aceitar o suicídio, né? Porque não acaba nada, muito pelo contrário. É verdade, né? Porque se a gente pensar bem, quanto mais vamos nos evoluindo, a nossa passagem, com certeza, vamos ter mais amparo, né? Então, aquela pessoa que está ligada sempre ao seu anjo de guarda, a Jesus, né? Então, quando chega o desencarne, com certeza ela vai ter amparo, com certeza ela vai ter ajuda, né? No caso do suicida, é um ato covarde, né? Não é que é a falta de Deus, é a falta da espiritualidade nele. Porque, assim como você colocou, ele veio a essa encarnação com com todo o seu processo, né, evolutivo, só que ele não cumpriu. Por que ele não cumpriu? Porque provavelmente desviou do mais importante, que é Deus, que é da espiritualidade, né? Então não teve a força, não teve o amparo para poder prosseguir. E complicou mais ainda a existência dele, né? Porque no ato suicida fica tudo pior, né? É isso aí, gente. E olha só, vamos continuar os nossos estudos na próxima semana. Aqui no meu é o quarto parágrafo que vamos dar continuidade, que começa assim, ó, vemos, pois, as deduções, né? Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve aqui conosco para mais um estudo, para mais uma reflexão, e que nós possamos estar com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. E uma excelente semana a todos. E até o próximo estudo, com fé em Deus.